Então, assim, gente, a gente vai falar hoje da unidade 42, tá? A Duda que sempre gosta de se organizar, né, Duda, e saber, e de se localizar na apostila. A unidade 42 é a primeira unidade, lembra que a gente não seguiu uma ordem cronológica da apostila, porque era de acordo com o conteúdo que a gente estava estudando no primeiro bimestre, a gente deu continuidade. Então, a partir ali da página 5, então, página 4 começa ali, Revoluções e Populismo na América Latina. Aí vai dar exemplo do peronismo, né, dos movimentos populistas na América Latina os historiadores falam que esses movimentos populistas vão de 1930 até 1964, né, no caso do Brasil, de 30 a 64, tá? O grande nome do líder populismo no Brasil é Getúlio Vargas. Depois a gente vai ver o conceito de populismo e dentro do conceito de populismo, o conceito de dominação, extremamente interessante, extremamente importante para as produções de textos de vocês, para as análises, né, da questão política, social, econômica, tá? Até das questões atuais, que é o conceito de dominação de Max Weber. A gente vai falar e discutir sobre isso também. A gente inicia falando da Revolução, então, mexicana. Para isso, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Aqui. Então, o processo, para a gente falar da Revolução Mexicana, e aí tem uma característica bem importante que a gente leva até as questões atuais, tá? E é uma característica comum entre o México e o nosso país, que é a questão da terra. Então, que não foi resolvida. Historicamente, tanto no México quanto no nosso país, a questão da terra sempre foi uma questão de disputa, né? Então, a gente vai ter, no caso do Brasil, o estabelecimento das seis Marias, ou seja, da distribuição dessas terras, e essas terras na mão de uma elite. Então, historicamente, no Brasil, as terras estiveram na mão de uma elite, que daí nós vamos ter, primeiramente, a produção da cana-de-açúcar, depois a mineração, pau-brasil, produção da cana-de-açúcar, mineração, café. Então, a ideia de grande latifúndio, a ideia de plantation, que é a ideia ligada ao Brasil, mão de obra escrava, tá? Grandes latifúndios, e a economia voltada à exportação. São características né, que a gente lembra do nosso país, falando da questão da terra. O México também é um país que, historicamente, sofreu disputas ligadas às questões da terra, que não foram resolvidas até a atualidade, certo? Então, para a gente falar da Revolução Mexicana, que é o primeiro movimento social que nós temos no século XX, certo? De 1910, a gente tem que fazer uma retrospectiva histórica, trabalhando ali o processo de independência da América Espanhola. Então, vamos lembrar lá do nosso percurso histórico, quando os espanhóis dominaram a região onde hoje nós conhecemos como México. Quem é que lembra o povo nativo que morava na região que nós conhecemos como México hoje? Qual era o nome do povo pré-colombiano que morava no México? Nativo. Pré-colombiano, antes da chegada de Colombo aqui. Alguém lembra? Terceiro. Oi? Azteca? Muito bem, Rafa. Corações para você. Eram os astecas. Então, os astecas habitavam a região atualmente conhecida como México. Lembrem-se que essa região era muito maior do que o território que nós conhecemos hoje. Então, toda a região sul dos Estados Unidos anteriormente pertencia ao México. Então, a região sul dos Estados Unidos também era habitada pela população nativa
conhecida como os astecas. Quando os espanhóis chegam aqui, eles dão de cara com uma civilização altamente organizada, militarizada, com uma das maiores cidades do mundo organizadas aqui, que era Tenochtitlan. Tá? Tenochtitlan é uma cidade lacustre, ou seja, construída sobre um lago, né? Então, eles tinham desenvolvido a metalurgia, conhecimentos matemáticos, conhecimentos, grandes construções de arquitetura, né? Que era inimaginável para os espanhóis. E tem algo muito interessante, porque a escolaridade dentro da Espanha, ela é muito diferente do que a escolaridade aqui na região que nós conhecemos como México hoje, ou seja, dentro da perspectiva dos nativos, tá? A escolaridade ali era para todos. Então, os astecas, né, valorizavam a questão do conhecimento e da escolaridade para todos, coisa que os europeus não faziam, porque na Europa a escolaridade era elitizada, só a elite tinha essa possibilidade. Muito bem, então os espanhóis dominaram, né? De que maneira? Eles perceberam que havia relações de enfrentamento entre as populações nativas, os astecas dominavam outras regiões e, consequentemente, essas regiões tinham que pagar altos impostos para os astecas. Isso causava descontentamento por parte de outros grupos nativos. Os espanhóis perceberam esse descontentamento e aí o que aconteceu de maneira geral? Eles perceberam que havia esses enfrentamentos entre eles e acirraram esses enfrentamentos, ou seja, colocaram lenha na fogueira entre maias, astecas e incas, né? Reforçaram essa rivalidade, aproveitaram-se dessa rivalidade e dominaram essas populações nativas. Muito bem. Após o seu domínio, nós vamos ter uma organização aqui na América espanhola. Então, o que vai acontecer? As elites da América colonial encontraram na filosofia iluminista o embasamento ideológico, né, nos entraves do pacto colonial, a razão e nas invasões napoleônicas a oportunidade para a independência. Muito bem, os espanhóis dominam essas regiões e no século XIX há um movimento geral, tá, dos povos latino-americanos no processo de independência dos países, tá? Então, nós vamos ter, a partir da independência dos Estados Unidos, que é século XVIII, 1776, a percepção, né, que este país, que eram 13 colônias dominados pelos ingleses, conseguiram sua emancipação política, começou um movimento aqui na América Latina, também posterior ao século XVIII, ou seja, século XIX, de emancipação política. Em que sentido a ideia iluminista começou a permear? Nós vamos ter a Revolução Francesa, né, no século XVIII, com muita força, ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, mudanças acontecendo, constituições acontecendo, declaração dos direitos humanos, tudo isso começa a chegar na América, essas percepções e essas discussões. Lembrem-se que, obviamente, quem discute tudo isso é uma elite. Tá? Então, o Brasil, quando passa pelo processo de emancipação política em 1822, é uma elite que se organiza para conseguir essa emancipação política. Não é diferente dos países da América Espanhola ou da chamada América Hispânica, é a mesma coisa. América Espanhola ou América Hispânica. Ou seja, os países da América Espanhola ou da América Hispânica perceberam alguns enfraquecimentos por parte dos espanhóis. Em que sentido? Napoleão Bonaparte invade Portugal, certo? Quando invade Portugal, a família real vem para o Brasil, uma relação diferente. Essa família real sai de Portugal e agora vem para a sua colônia, se estabelece aqui, faz com que o Brasil se torne um Reino Unido, dá força para o Brasil. No caso dos países dominados pela Espanha, isso não acontece. Napoleão também invade a Espanha, porque Napoleão invade a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Napoleão, então, invade a Espanha e destrona o rei espanhol e coloca no poder
o seu irmão. Então, Napoleão destrona o rei espanhol, coloca no poder o seu irmão. Aqui na América Latina percebe-se essa instabilidade. O rei não está mais no poder, é um representante lá de Napoleão Bonaparte. Isso começa a dar força, certo? Para que esses países se organizem e consigam as suas emancipações políticas. Claro que totalmente articulado a um projeto, certo? Um projeto elitizado. Nós vamos ter aqui o Haiti. O Haiti é um exemplo diferente. O Haiti é o primeiro país a se tornar independente aqui da América Latina, e é uma independência com uma característica diferente, porque é uma independência feita pela população escravocrata, certo? Pela população mais humilde, pela população mais empobrecida. Isso causou nas elites um certo medo. Ou seja, se nós, pertencentes da elite, não nos organizarmos para conseguirmos nos tornar independentes, pode ser que as classes mais populares ou as classes mais empobrecidas façam isso. E esse medo fez com que desse mais força para que a elite se organizasse e ela conseguisse, então, essa emancipação política, ao invés dela ser feita por grupos mais pobres, no caso, aí a representação de escravos, que foi o caso do Haiti. Muito bem. Olha só, nós vamos ter uma divisão social aqui, como é que era o México, de maneira geral, a América Espanhola, nesse contexto, né? Socialmente dividida de que maneira? Lá na base nós vamos ter os negros, que formavam mão de obra escrava, certo? Olha só de novo o conceito das plantation. O que é uma plantation? Tá? Eu tenho mão de obra escrava, certo? Características dela. Mão de obra escrava, exportação, ou seja, todo produto é exportado, não tem fomenta mercado interno. Mão de obra escrava, exportação, monocultura, o cultivo de um único tipo de alimento, certo? E grandes latifúndios. São as principais características de uma plantation, certo? Então é o seguinte, depois nós vamos ter os mestiços, descendentes de espanhóis indígenas, pequeno comércio, artesanato, não tinha direito à terra, certo? Os indígenas, né, que constituíam a mão de obra explorada na mineração e na agricultura. Então nós vamos ter uma característica diferente na América Espanhola da América Portuguesa. Na América Portuguesa era utilizada a base, era a mão de obra escrava. Na América Espanhola, nós vamos ter uma mão de obra muito utilizada, que é a mão de obra indígena, além da questão do negro. Então, eles vão usar muito mais a mão de obra indígena do que a mão de obra africana, em números, ao contrário do nosso país. Depois nós vamos ter, esses dois são importantes aqui, ó, tá? Crioulos e chapetones, tá? Os chapetones são os espanhóis, que estão aqui, que dominam tudo, os altos cargos, a administração colonial comandam tudo. Os crioulos, ou os crioulos, aportuguesando, são os descendentes de espanhóis, certo? É a elite econômica e intelectual da colônia. O que vai acontecer? Os chapetones são os espanhóis. No século XIX, que é o século dos processos de emancipatórios, nós vamos ter um grupo muito significativo de crioulos, certo? Que são os descendentes de espanhóis, mas eles não têm os mesmos direitos dos espanhóis. Eles são uma elite econômica, eles são uma elite intelectual, mas eles não têm os mesmos direitos dos espanhóis nativos, que têm todos os cargos públicos, que têm todos os cargos de administração da colônia. Ou seja, esta galera que está aqui são os crioulos, certo? Que vão se organizar, se arquitetar para conseguir a emancipação política do México ou dos países latino-americanos no século XIX, que lutavam por suas emancipações políticas, independente se é espanhol, se é México, se é Argentina, se é Chile, se é Bolívia, tá? Se é Equador. Nós vamos ter os crioulos encabeçando esses movimentos
de emancipação política. Ó. Aí nós temos aqui, o processo de independência tornou-se irreversível quando, em 1823, os Estados Unidos proclamaram a doutrina Monroe, opondo-se a qualquer tentativa de intervenção militar imperialista europeia. Esse discurso é lindo, né, gente? O que é a doutrina Monroe? América para os americanos, ou seja, um movimento encabeçado pelos Estados Unidos, certo? Que propunha menos intervenção possível da Europa na América. Intervenção essa, claro, imperialista. Então, era uma proposta que ganhou muita força. É óbvio, o que os Estados Unidos pretendiam? Menos interferência da Europa, mais interferência minha, né? Era esse o objetivo estadunidense, certo? Ou seja, muito mais o domínio do país. Então, América para os americanos, América para os Estados Unidos, era esse praticamente o discurso dos Estados Unidos. Vamos ver consequências ou desdobramentos dos processos de emancipação ou de independência, né, dos países latino-americanos. Então, primeiro, a ausência de uma integração. O que isso significa? O que significa a ausência de uma integração? Não havia um projeto político único para esses países, correto? Eram projetos separados. Houve até algumas lideranças que almejavam um único projeto político, ou seja, unificar os países hispânicos, unificar os países de descendência espanhola, né, para se tornar forte e poderoso e fazer frente, né, a outros países, inclusive a Europa. Isso não aconteceu, porque como esses processos de emancipação foram organizados pelos crioulos, por uma elite, havia muitos interesses individuais que se sobrepunham aos interesses coletivos. E essa sobreposição de interesses individuais de uma classe X ou Y, que era a classe dos crioulos, que era a elite, sobre os interesses coletivos, fez com que não houvesse essa integração. Então, formou-se, no caso da América Hispânica, pequenos países, certo? Então, o seguinte, o Brasil... O que aconteceu no Brasil? Havia movimentos no Brasil separatistas. Por exemplo, em 1817, no Brasil, houve a insurreição pernambucana, um movimento lá de Pernambuco que almejava a independência somente de Pernambuco, era um movimento separatista. Mas o governo brasileiro não deixou isso acontecer, coibiu isso, unificou todo o território e a emancipação política do Brasil, apesar de contar com o apoio somente do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, tá? O território estava unificado. A diferença é que aqui não vai ter essa unificação. Então, vai ter a formação, após os processos de emancipação política, de países, né? Novos países surgindo, porque era uma região, as regiões eram maiores de domínio, e aí, após os processos de emancipação, formaram países menores. Né? Houve essa divisão, não houve essa integração. Isolamento geográfico das diversas regiões independentes, você tem Cordilheira dos Andes, você tem a questão geográfica que é diferente, que também tem essa característica. A América Latina fragmentou-se politicamente em quase 2 dezenas de pequenos estados aristocráticos. Então, quem são os caudilhos? É a elite, é a aristocracia, certo? Então, toda vez que tem a palavra aí, caudilhos, o livro As Veias Abertas da América Latina, tá? Fala muito dessa questão da dominação desse período histórico do século XIX, tá? E dos processos de emancipação política e da pobreza que acabou acontecendo nesses países, tá? E esse domínio dos caudilhos, que nada mais é do que a aristocracia, ou seja, lá os representantes dos chapetones, a elite, né, são chamados de caudilhos. Então, nós não vamos ter justa distribuição de terra, nós não vamos ter igualdade social. Os processos de emancipação política dos países hispânicos, assim como o processo de emancipação
emancipação política do Brasil não vai garantir igualdade social, não vai garantir melhores condições de vida para a maioria da população, certo? Então, o objetivo é acabar com o pacto colonial. Qual é o objetivo dos crioulos? Qual é o objetivo da elite brasileira nos processos de emancipação? É garantir liberdade comercial, é se livrar da metrópole, ou seja, acabar com a ideia de pacto colonial, que eu só vendo e compro da minha metrópole, que as minhas relações são relações de dependência com a metrópole. Então, esse é o principal objetivo. Assim como no Brasil, a maioria das pessoas continuaram, a maioria da população era escravocrata, pobre, miserável, analfabeta, continuou escravocrata, pobre, miserável, analfabeta, na América Espanhola ou na América Hispânica, a população continuou, sim, na pobreza, miserabilidade e com condições precárias. Ou seja, não mudou efetivamente a vida das pessoas. Tudo bem. Olha só, até aqui, beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo? Beleza, Pro. Beleza? Então vamos lá. E aí, nós chegamos efetivamente na Revolução Mexicana. Primeira grande revolução social do século XX. Tá? A UFSC já cobrou de forma considerável, certo? Questões ligadas à Revolução Mexicana, por ela ser realmente a primeira revolução aí social do século XX. Por quê? Então, lembrem-se que o contexto, tá, o contexto doméstico é um contexto relacionado aos caudilhos no poder, ou seja, a uma elite que está no poder, tá? E essa elite fica no poder praticamente por séculos, certo? E aí, por exemplo, nós vamos ter, tá? Dentro do contexto da Revolução aqui, ó, contexto histórico da Revolução Mexicana, tá? Nós vamos ter ali o chamado porfiriato, certo? O Porfírio ficou no poder de 1876, então, ou seja, século XIX, até 1911. Então, ele foi aí, né, o indivíduo que estava no poder quando começa todo esse movimento de revolução mexicana, certo? O Porfírio está aliado aos grandes latifundiários e ao capital estrangeiro também, certo? A maioria da população é analfabeta, né? E nós vamos ter aí também a presença de uma elite rural, certo? Ele tem um projeto ali de modernização, e esse projeto de modernização dele tá ligado à agricultura em grande escala, ou seja, latifúndios para exportação, certo? Então, novamente, eu vou ter aí uma sociedade extremamente desigual. E como ele vai ter uma aliança muito próxima aos Estados Unidos, certo, gente? Ele tem essa proximidade. Então, olha lá, Porfírio assumiu o poder, né, em nome da plataforma do regime liberal e na aplicação de moderadas reformas políticas. Na prática, o regime implantou um imobilismo político, porque haviam eleições, certo? As eleições aconteciam, mas eram eleições fraudulentas, certo? Então, para que desse a falsa impressão que havia uma participação política, as eleições aconteciam, mas eram eleições fraudulentas, né? Então, ele dá continuidade a um governo que a um governo autocrático, um governo ditador, certo? Ele sucede o Benito Juárez, que é o governante que está antes dele no poder, tá? Que também confiscou as terras da igreja, e ele tem medidas liberais com centralização política em relação com os
Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm uma interferência direta no governo anterior, quem dá continuidade ao Porfírio. Tem que lembrar também que, nesse contexto, os Estados Unidos entrou em conflito ali com o México no tocante ali às questões da terra. Ou seja, o espaço geográfico estadunidense era muito menor e o espaço geográfico mexicano muito maior. Mas nessa queda de braço, quem foi perdendo território, quem foi perdendo terra, foi o México. Então, o território do México era muito mais amplo do que nós conhecemos hoje. Então, parte do sul dos Estados Unidos pertencia ao México e os Estados Unidos foi cada vez mais dominando esses territórios e o país mexicano perdendo essas terras, tá? No governo do Porfírio também, nós vamos ter exclusão da classe média nesse governo, um governo altamente latifundiário e aristocrático, tá? E muito menos participação dos camponeses, né, gente? Era praticamente uma ditadura, né? E é claro que vai começar a sofrer oposição. Em 1910 vai ter uma eleição, né? E vai ter ele vai ter um candidato contra ele, que é o Madero, certo? Então, esse Madero vai ser oposição ao Porfírio Dias. As eleições vão acontecer, certo? E o Madero vai perder as eleições. Lembrando que o processo eleitoral é extremamente fraudulento. Foi fraudulento esse processo eleitoral, onde o Madero perdeu. Inclusive, ele foi preso por conta de ser um candidato de oposição, tá? Enquanto ele foi preso, ele cria um plano, que é o plano Potosí, certo? Esse plano exigia a renúncia do Porfírio Dias. Então, o fim aí do porfiriato, certo? Isso vai acontecer, tá? O Porfírio Dias, em 1911, ele vai renunciar, ele não vai aguentar essa pressão. Por quê? Porque o Madero, ele faz uma promessa, reforma agrária. O grande problema, escuta o que eu vou dizer agora, não esqueçam disso. Quando falar de Revolução Mexicana, tá? São ejidos. O que são ejidos? A questão da terra. Revolução Mexicana está ligada, olha a palavra que vocês não podem esquecer, ejidos, com J, né? J-I, né? Ejidos, tá? Os ejidos são as terras, ou seja, toda a questão de 1910 da Revolução Mexicana está ligada à questão das terras. Ou seja, certo? Nós vamos ter aí uma disputa entre a aristocracia e a população. Por isso, a primeira revolução que a gente tem notícia do século XX, popular, porque camponeses e a população mais empobrecida estão discutindo, estão à frente desse movimento, porque querem e almejam a chamada reforma agrária. E o Madero promete isso. Então, como é que ele ganha popularidade? Como é que ele ganha apoio? Existe uma promessa do Madero, certo? E aí o movimento que ele faz está voltado nessa situação, uma promessa dele que iria conseguir, então, iria fazer a reforma agrária, certo? Então, o que a gente não pode esquecer do porfiriato, de 1876 a 1911? Regime ditatorial, o Porfírio Dias, né? Desenvolvimento do capitalismo mexicano, certo? Entrada de capitais e empresas estrangeiras, abre parênteses aqui, Estados Unidos da América, certo? Prática de uma política antipopular, política de repressão às camadas populares, ou seja, ele sabia que as camadas populares estavam ganhando força e reprimia todo e qualquer movimento baseado aí nas camadas populares. Reforma agrária, ao contrário, eliminou o ejido, as terras comunitárias. O ejido são as terras comunitárias, de origem indígena, possibilitando maior concentração fundiária. Aqui está o problema.
Tá? O problema do México é a concentração de terra na mão de poucos, é a concentração de terra na mão dos grandes latifundiários. Então, a questão da Revolução Mexicana é uma questão fundiária, é uma questão de terra. Os ejidos eram as terras comunitárias, que eram de origem indígena, certo? Que com o passar do tempo, essa população mais pobre, né, a população indígena ou a população campesina não teve esse direito garantido. Ela perdeu as terras. E tudo se dá aí em 1900, a partir de 1910, certo? Por conta da questão agrária, certo? Então, vai ter repressão, é um governo ditatorial, é um governo com capital estrangeiro, certo? E é um governo antipopular. Olha quanta coisa. Por isso que o Madero vai ganhar força. Certo? Até aqui entenderam, gente? Sim. Meu povo? Estão entendendo? Me respondam, por favor. Olha só. Vai cair aqui, faltou